aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E hoje a entrevista maravilhosa de hoje é com o professor Deodato Neto. Muito bem-vindo, professor. Obrigado de coração. Vou fazer uma coisa bem legal aí para todo mundo ficar ciente da ciência da tecnologia, né? Ele é professor de informática, professor de concursos para cursinhos e diretor da Faculdade de Brasília, além de ser empresário. E o tema de hoje são inovações tecnológicas e transformação do mundo. Professor Deodato, a gente sabe que o mundo da tecnologia está cada vez mais crescente. A inovação tecnológica cresce numa velocidade exponencial. Como é que a gente consegue ajustar isso num mundo que precisa cada vez mais de paz? A paz mundial é urgente, é necessária, é essencial. Qual é o papel da tecnologia nesse alcance de um mundo mais pacífico, de paz? A gente tem vários exemplos desse sentido, né? Se a gente parar para pensar que a pandemia foi algo muito ruim para toda uma sociedade, mas de uma certa forma a tecnologia ajudou isso a resolver muito rápido. Se a gente parar para pensar que antigamente, né, uma vacina demorava 10 anos, né, para ser aprovada, então em 2 anos praticamente essa vacina foi feita. Então isso graças à tecnologia. Se a gente começar a comparar com o passado, a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas, né, e onde naquela época não tinha tanto recurso e a gripe não era tão viral como o coronavírus. Porque teve tanta, né, morte nesse sentido? Falta de tecnologia. Então hoje a tecnologia ela te ajuda em diversos aspectos, né? Tanto na saúde como na ideia da globalização. A informação ela é muito mais rápida, então informações ruins, sentimentos ruins são espalhados, mas existe muita gente que acaba, né, amenizando isso com comentários, com vídeos. Então, como a informação está mais clara, né, a gente vai conseguir ter uma paz mais rápida nesse sentido de tecnologia. Então, eu acredito que, né, o que falta para as pessoas muito nesse mundo de tecnologia é estudar. Então, se a gente parar para pensar que as pessoas hoje elas têm títulos e não capacitação, isso é muito sério. Então, quando você faz uma capacitação do que a tecnologia pode te ajudar, tudo pode dar certo. Vamos dar um exemplo assim, nós temos no Brasil uma grande preocupação que são as pessoas com autismo, né? Que é um assunto muito sério, é um assunto que deve ser tratado com carinho. E hoje, né, nós temos vários cursos online, várias coisas que mostram essa informação. Então, o que está acontecendo no Brasil é que as pessoas elas têm um título de como tratar com isso, mas não são capacitadas. Então, eu acredito que se você usar a tecnologia para uma capacitação e não simplesmente um título, com certeza a gente vai trazer uma paz mais rápida, né, para o mundo. Entendi. E como é que a gente consegue, porque a tecnologia está avançando muito rápido, como é que a gente consegue ajustar a mentalidade humana nessa mesma velocidade de crescimento? Porque, tudo bem, a gente muda a mentalidade humana em uma velocidade baixa, mas a tecnologia avança com aquela mesma mentalidade? É difícil, né? Até hoje em dia, por exemplo, quando a gente compra um celular, né, no outro dia a gente já está se sentindo velho, no sentido, né, não de idade, né, mas de pensamento, porque tudo é muito rápido. Então, dificilmente a gente vai acompanhar em tempo real a estrutura tecnológica, mas a mente tem que estar aberta para as novas ideias, né? Por exemplo, vamos colocar um exemplo clássico que é a educação à distância. A educação à distância durante a pandemia, voltando para esse assunto, foi muito sério, porque os professores não estavam capacitados a isso. Então, cabe a gente a parar para pensar. Dificilmente a gente acompanha na mesma velocidade, mas o que a gente pode pensar é não acompanhar. Então, estudar todo dia, né, sempre ver uma coisa nova, sempre estar adepto a novas ideias que a tecnologia pode trazer, né? Eu vi, por exemplo, uma palestra em que, né, um médico estava falando como a tecnologia ajuda na intolerância à lactose. Então, a tecnologia hoje, por exemplo, te ajuda a prever, né, um mal, prever uma doença, ajudar nesse sentido da saúde. E aí uma pessoa levantou a mão e falou, mas na época dos meus avós não tinha isso. Meu avô, por exemplo, né, nunca teve essa frescura de intolerância à lactose, né, ou vários alimentos. Então, nesse sentido, né, o palestrante falou, pois é,
o seu avô morreu com 50 anos acabado. Então hoje a tecnologia ajuda em muito sentido. E se a gente parar para pensar em vários segmentos, né, a tecnologia consegue trazer para a gente novidades e novos comportamentos. Né? Por exemplo, com tecnologia é possível, né, rever a sua alimentação, com tecnologia é possível você ter estrutura para você pensar de uma forma que não seja antiquada como no passado e se adaptar para o mundo mais sustentável, para o mundo mais justo, para o mundo mais igualitário, principalmente, né, para o mundo mais humano de uma forma geral. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, igual a gente cita muitos exemplos aí das pessoas que são veganos, né? No sentido, como a tecnologia consegue trazer novas possibilidades, né, para isso, para ter uma vida mais, né, tranquila nesse sentido. Então, tem muitas possibilidades, muita coisa boa. E a inteligência artificial, como é que ela consegue atuar nessa transformação do mundo e da mentalidade humana? Que inovações? A inteligência artificial, ela, assim, algumas pessoas veem como um problema, outras pessoas veem como uma solução. Então, né, dando uma palestra lá em Porto Alegre, né, eu falei, por exemplo, em um seminário jurídico, que a profissão do advogado mecânico, ele não vai durar 5 anos. 5 anos acaba o advogado mecânico. E o que é o advogado mecânico? Aquele advogado que faz o trabalho mecânico, entra com um processo, faz um laudo, tal, porque isso tudo pode ser feito via inteligência artificial. E até de uma melhor maneira, porque tem mais dados ali, mais informações, jurisprudências, então a pesquisa é muito rápida. Então, mas vai acabar a profissão? Não. Vai acabar a pessoa que é mecânica. Então, nesse sentido, quem vai estar no mercado são os melhores. Então, por isso que a gente precisa adaptar a inteligência artificial para a nossa vida. Porque se você não adaptar, as outras pessoas vão adaptar, um novo conceito vai surgir e a gente vai ficando no passado. Trabalho de administração, por exemplo, né? Trabalho de contabilidade, né? Serviços, por exemplo, mais mecanizados. Eu sou da época que a gente chegava numa agência bancária, tinha, né, 30 caixas, né? Hoje você encontra 1, 2. Então, né, a inteligência e o mecanismo tecnológico substitui profissões, mas outras vão surgindo. Então, né, a gente tem que adaptar. Inteligência artificial hoje não é mais opção, é necessidade. Você acabou de falar de desenvolvimento sustentável. Principalmente nesse mundo de mudanças climáticas cada vez mais terríveis, como a gente usa a inteligência artificial nesse desenvolvimento sustentável? A gente tem muitos exemplos, né? Por exemplo, hoje a cidade inteligente. Hoje, por exemplo, a internet das coisas ligada à inteligência artificial consegue prever enchentes, consegue prever desabamentos. Então, isso tem que ser usado a nosso favor. Então, nesse sentido, né, num mundo que a gente, teoricamente, não sabe o que está acontecendo, a parte humana não consegue ver, mas a inteligência ela consegue ver até pela força do vento, pela estrutura da terra. Então, tudo é capaz de ser feito com inteligência artificial. Então, hoje, prever desastres. Isso é muito, muito importante no cenário tão emblemático que a gente está vivendo. Por exemplo, recentemente a gente teve uma tragédia muito grande, né, no Havaí, né, que foi agora, essa semana, que foi terrível, mas, né, isso já tinha um certo alarme por meio de mecanismos de inteligência, então tem que ser utilizado a nosso favor, porque tem mecanismo para isso. Agora, e para as desigualdades sociais? Porque isso assola o mundo inteiro. Como a gente consegue utilizar a inteligência artificial para essa finalidade de erradicar a pobreza, a fome, diminuir essa desigualdade social no mundo? É que assim, Luana, olha só, para pensar. A desigualdade social, ela é uma coisa milenar, né? Então, a gente tem hoje uma coisa que é um desafio para a sociedade, só que da mesma forma que existe a pobreza, né, existe pessoas passando por momentos tão difíceis, tem muita gente boa no mundo. Tem muita gente que está a fim de ajudar, que tem essa ideologia, que viaja o mundo inteiro, que tenta, né, trazer recursos para isso. Só que com a inteligência artificial é mais fácil achar essas pessoas. Porque é mais fácil com a inteligência artificial você fazer um mapeamento de região para aquelas pessoas não precisarem, por exemplo, sair do Brasil e ir para um lugar muito longe para ajudar, sendo que ela possa ajudar mais próximo. Então, com o mapeamento de instrução tecnológica, né, você consegue montar grupos, comunidades, né, empresários. Por exemplo, hoje existe uma coisa muito boa no mundo, né, das empresas que estão indo para essa ideia de sustentabilidade. Então, o que falta é divulgação disso e utilizar a inteligência para mapear isso de forma mais organizada. Por exemplo, né, quando você tem uma comunidade aqui em Brasília que vai ajudar, essa comunidade tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização. Então, com a inteligência artificial fica mais fácil isso. Você mapear regiões e ver onde é realmente a necessidade
necessidade. Existem, por exemplo, casos de pessoas de comunidade que são ajudadas mais do que necessitam, por falta de mapeamento. Então, com a tecnologia e inteligência artificial, fica mais fácil. O que falta é aproveitar esses recursos. Perfeito. E quando a gente fala de questões ambientais, como prevenção de enchentes, terremotos, como é que a gente faz também para uma questão de conflitos humanos, por exemplo, de guerras? Hoje, voltando para a ideia das redes sociais, né? Hoje a gente tem a informação muito rápida. A informação é muito rápida. Então hoje, por exemplo, quando surge alguém com conflito, alguém com essa parte mais agressiva, essa informação ela espalha muito rápido. Então, como a informação espalhou muito rápido, tem muita gente tentando de uma forma suavizar aquilo. Igual a gente disse, né? Hoje a internet ela é problemática porque as pessoas escrevem o que querem, né? Então tem conflitos, tem tudo. Eu até fiz um vídeo essa semana, hoje na verdade postei, como seria o mundo se Jesus tivesse o poder das redes sociais. Então, independentemente de religião, independentemente de crença, a gente não pode negar, que Jesus é o maior influenciador de todos, porque até hoje está na nossa vida. Né? Eu não acredito, não importa, mas só de você não acreditar, você sabe que existe. Porque como que você não confia em algo que você não conhece? Então, nesse sentido, eu acredito que como a informação ela é muito rápida, tem muita gente tentando ajudar, os conflitos são suavizados. As pessoas hoje elas têm uma certa preocupação. Eu estou partindo do princípio que as pessoas são boas. O que falta é informação. Então, a partir do momento que surge um conflito, tem muita gente nas redes sociais sabendo daquela informação. E talvez aquela pessoa ali, ela até tem esse sentimento de conflito, mas às vezes por vergonha de uma atual sociedade, ela acaba amenizando o problema. Então, hoje que a informação espalhada ajuda muito em amenizar conflitos mundiais aí. Que fantástico entrevistar você, Deodato. Eu vou esperar um minutinho porque a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já aqui no nosso Papo Suprem. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, entrevistando Deodato Neto. Estamos falando sobre inovações tecnológicas e transformação do mundo. Que entrevista fantástica! Esse professor é fantástico, muito amado por todos os alunos, professor de cursinho. Muito bem-vindo mais uma vez, Deodato. Obrigado. Sobre o avanço das tecnologias. Essa coexistência entre inteligência artificial e os humanos. Existe uma disputa, você acabou de falar sobre o medo de perder o emprego, medo do mercado de trabalho ser assolado com as inteligências artificiais, com essa automação robótica. Como que a gente consegue superar tudo isso e fazer com que as pessoas se tranquilizem e não fiquem assoberbadas por esse medo? A gente sempre fala que as pessoas, normalmente quem tem medo de perder a sua profissão, o seu emprego, são pessoas que estão naquela vida morna, tipo assim, sabe aquele ambiente tranquilo, que ela já acostumou com aquilo? Então a inteligência artificial acaba provocando algo bom na sociedade, de evolução. Porque se você não... Isso, porque se você não evolui, você fica para trás. Então, nesse sentido, o trabalho mecanizado está sendo substituído pela inteligência artificial, pela tecnologia de uma forma geral. E não tem como você lutar contra isso. Se parar para pensar, por exemplo, nós tivemos grandes conflitos aí quando surge o Uber no mundo. Principalmente da frota de táxis, o Brasil principalmente, onde a gente tem, olha só, teoricamente uma máfia do táxi, onde o taxista ele não era o dono do táxi, era uma frota de algumas pessoas, então isso veio para o bem, porque de uma certa forma democratizou mais o serviço e acaba trazendo aquilo que é de ruim, aquela coisa que fica só na mão de poucos, mais democrática. Então tecnologia é isso. Quando surge, por exemplo, o Spotify, a indústria da música fica revoltada. Quando surge o Netflix, por exemplo, a máfia do cinema, que era limitada a
poucos, né, fica uma coisa mais... Por exemplo, hoje a gente tem grandiosos filmes produzidos na Coreia, na Espanha, né, no Japão, coisa que a gente nunca, na minha geração, era Hollywood e acabou. Né? Se a gente já um filme, né, japonês, não vou assistir, um filme brasileiro, não vou assistir. Então, isso traz mais democratização, porque a gente não tem um canal exclusivo, a gente tem a tecnologia, a internet e as redes sociais. Então, a zona de conforto, ela acaba, no sentido de quem quer evoluir. Isso é muito bom para pensar que é uma evolução para a sociedade também, porque de uma certa forma, educação é tudo. Então, por exemplo, né, nas escolas, educação à distância é uma necessidade que eu acredito que ia ser um complemento do ensino presencial. Nada substitui o professor dentro de sala de aula. Eu concordo no sentido, né, de a gente ter aquele momento, né, que as crianças colocam disciplina como vida, de ter o seu horário de estudo, o seu lanche, ir embora. Isso é essencial. Mas a educação à distância, ela rompe barreiras. Talvez, por exemplo, você tenha um mentor, um professor, que você não consegue ter ao lado. Volta para a ideia de Jesus. Na época ficou limitado àquela região, né? Roma, aquela região. O mundo, né, para fora não conheceu essa palavra. E se tivesse essa rede social? Então, tudo isso é muito essencial para as pessoas saírem da zona de conforto e procurar melhorias. Porque assim, né, para pensar, se você não evolui, né, você não tem uma sociedade melhor. Então, hoje a informação é muito clara. Aconteceu algo esses dias aqui em Brasília, na cidade do Guará, onde uma professora maltratou um aluno com autismo. E esse áudio que foi gravado pela mãe repercutiu nacionalmente. E essa professora ela foi muito, né, triturada nas redes sociais. Só que analisando, a gente tem uma pós-graduação em educação especial, que hoje a gente não fala mais de educação especial, né? Conforme a última convenção da ONU, né, as pessoas com deficiência, elas gostam de chamar de pessoas com deficiência e acabou. Então, essa é a posição, tem que ser respeitada, muito bom. Então, essa professora, né, analisando o áudio dela, ela não é... Claramente, ela não é uma pessoa maldosa. Simplesmente, ela não tem capacitação. Então, a culpa é do governo. A culpa é da gerência do Distrito Federal, porque a pessoa tem um título e não uma capacidade. Então, hoje a gente está chegando numa fase do Brasil. O Brasil é muito novo, né? O Brasil tem 500 e poucos anos. O Brasil é muito novo. O que a gente vive hoje, países desenvolvidos viveram há 1.000, 2.000 anos atrás. Então, nesse sentido, né, a gente sabe que não é ter um título. Por exemplo, a gente tem uma corrupção interna, e é normal dos brasileiros. Né? Vai alguém... Isso, do ser humano. Né? Você vai chegar alguém e fala assim, você vai trabalhar na minha empresa, qual a sua formação, quais são os seus títulos? Eu sou isso, eu tenho mestrado. O fato de você ter mestrado não quer dizer que você está capacitado a fazer nada. Muito pelo contrário, você faz tudo do jeito que você quiser. Isso, eu tenho 4 pós-graduações, e daí? Não é isso, né? Então eu conheço pessoas que são totalmente capacitadas e não têm nível superior. Isso não é regra, tá? Se você parar para pensar que os maiores influenciadores hoje no mundo tecnológico, que vão, sei lá, cita Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, não tem nível superior. Então, não é uma regra também. Existem várias pessoas com nível superior, com pós, com mestrado, que são profissionais, né? Fantástico, mas não é o título que vai fazer você ser uma pessoa que vai ajudar na sociedade, e sim a capacidade de influenciar naquilo no dia a dia. Então, por isso que eu falo, né? Redes sociais, hoje, nada é mais impactante na sociedade, desde a Revolução Industrial até o surgimento das redes sociais. E os brasileiros demoraram a pegar isso, que a gente conheceu o Orkut, né, cara? O Orkut foi uma rede social que só tinha brasileiro, né? E o Facebook já estava explodindo, e hoje é uma coisa que está muito bem pensada, né? Hoje as redes sociais têm um trabalho bastante de sustentabilidade, motivação, de trazer o amor, de trazer a paz, de trazer uma suavidade em tudo. Então existe um trabalho que é difícil, mas eu acredito que com calma, né, aos poucos tudo vai dar certo aí. E agora, a inteligência artificial ela é capaz de personalizar uma experiência para um indivíduo específico, individualizar aquele aprendizado. Como é que a gente consegue ajustar isso de uma forma que não limite mais ainda aquela informação, aquela mentalidade daquela pessoa, mas expanda os horizontes dela? Isso, né? Isso é muito importante no cenário assim. Quando a gente faz uma mentoria para concursos de alunos, não existe uma fórmula milagrosa para você estudar. Então, não existe uma mentoria que eu vou fazer essa mentoria e vou entregar para todo mundo, né? Porque existem, né,
é muita diferença, né? Física, emocional, financeira. Então, de uma certa forma, a inteligência artificial ela consegue personalizar para cada tipo de segmento, né? Isso traz economia para as empresas, traz uma sustentabilidade maior, mas de uma forma geral, né, por trás ela está trabalhando em levar a informação de uma forma geral. Então, por exemplo, hoje a inteligência artificial consegue levar a informação de uma forma geral e especificando a necessidade para cada um. Por exemplo, imagine o seguinte, né? Quando a gente faz algumas postagens nas redes sociais, a gente consegue direcionar para cada tipo de público. Falar com uma linguagem diferente, uma estrutura diferente, porque existem pessoas de uma forma geral. Então, se a gente parar para pensar que hoje, né, existem mensagens contra a discriminação, mensagens contra um preconceito, que na minha cabeça, né, assim, às vezes eu fico pensando, que mundo eu estou? Porque quando a gente vê um preconceito racial, um preconceito, né, de uma certa forma com pessoas que têm o autismo, pessoas que têm às vezes déficit de atenção, isso não entra na minha realidade porque no meu ciclo eu não vejo isso. Né? Só que é uma realidade, claro que é uma realidade muito forte. Então hoje as mensagens são destinadas para cada tipo de público, mas levando a informação de uma forma geral. Então a inteligência artificial consegue fazer isso. Então para as empresas, por exemplo, elas conseguem direcionar uma propaganda para um público específico. Né? Para pensar, Luana, você recebe, né, você posta alguma coisa numa academia, né? Repete várias mensagens de academia. Eu nunca recebi uma mensagem da Ferrari, né? Porque eu acho que não é o público que a Ferrari precisa. Mas, de uma certa forma, ela leva a informação geral e vai especificando. Porque hoje a individualidade é muito importante num cenário, né, das pessoas entenderem e falar a linguagem de cada uma. Agora, os desenvolvedores, as pessoas especialistas nesse desenvolvimento da tecnologia ou da inteligência artificial, como é que a gente consegue utilizar os algoritmos focados no bem? Como é que a gente consegue direcionar algo de bom no mundo e não fazer com que o algoritmo converta isso para o mal, para o prejuízo das pessoas, da humanidade? Então, quando, por exemplo, o ChatGPT, que é muito discutido no mundo inteiro, né? Que é uma das inteligências, mas é que, tipo assim, é que pegou. Vamos lá, tipo Xerox, tem várias empresas com o mesmo sentido, mas é que pegou, né? Então, nesse sentido, o ChatGPT, se você tentar criar alguma coisa para o mal, ele já bloqueia, né? Isso é legal. Para como vender drogas, né? Aí ele já começa a te dar sugestões e já começa a colocar essa ideologia. Mas existem pensadores que conseguem moldar o algoritmo para aquilo que ele quer. Então, de uma certa forma, o mal sempre vai existir, né? E a inteligência artificial, ela pode ser utilizada para agregar mais isso. Mas, igual a gente citou, a informação hoje é muito clara. A informação está muito, muito clara. Hoje, se você faz alguma coisa do mal para o mal, né, rapidamente essa informação é espalhada. Então, quem vai fazer a diferenciação nisso não é a inteligência. Quem vai fazer a diferenciação nisso são as pessoas. Porque, né, de uma certa forma, né, as pessoas estão ali vendo, está todo mundo vendo o que está acontecendo. E se algo é feito para o mal, rapidamente a informação é espalhada. Isso é bom. Perfeito. E agora falando de crianças, como que a gente consegue ajustar as crianças nesse novo modelo de tecnologia que só cresce, e ainda mais nesse mercado de trabalho para elas, que sempre se ajusta cada vez mais diferente? Voltando para a ideia das redes sociais, eu acho que, né, tudo que você fala hoje tem que ser muito bem pautado, né? Porque existe um contexto. E em uma outra palestra eu falei que o meu futuro filho, minha futura filha, não vai ler Dom Casmurro. Jamais, né? Será que a Capitu traiu o Bentinho, né? E eu falei isso. E recebi várias críticas, né, no direct, mas crítica é uma coisa muito boa, né? Independentemente de como, né, vai acontecer a abordagem dessa crítica, você tem que pegar isso e levar para tentar levar o bem. Porque é bom você receber crítica, mesmo que agressiva, para você tentar levar a sua opinião para o bem. Você tem que respeitar a opinião dos outros, claro, que a agressividade você pode ignorar. Né? Igual, por exemplo, alguém posta lá, não queria ver isso, então não vê, né? Então nesse sentido. Só que assim, né, tudo evoluiu. O fato do meu futuro filho não ler Dom Casmurro não quer dizer que ele não vai conhecer Machado de Assis, são coisas diferentes, né? Então hoje Machado de Assis é uma literatura muito importante para o mundo, não só para o Brasil, uma literatura mundial, só que existem obras que são importantes para uma época. Hoje, por exemplo, a gente tem que ter uma estrutura onde a grade curricular das escolas precisa ser pensadas. Como que uma escola hoje não tem, né, aula de empreendedorismo?
Como que uma escola hoje não tem aula, né, de vendas e atendimento? Como que uma escola hoje não tem os princípios básicos da tecnologia? Então, nesse sentido, a gente tem que criar pessoas, crianças preparadas para o futuro. E se você coloca, ó, meu filho não vai ter celular, meu filho não, ele simplesmente vai ficar num mundo quadrado, onde ele não vai evoluir conforme as outras crianças. Então, nesse sentido, as crianças, elas precisam ser ensinadas desde cedo, né, a tratar com inteligência artificial, a tratar com tecnologia, levando para o lado do bem. Porque assim, por que a gente, né, teoricamente, né, Luana, Deodato são pessoas boas? Porque você teve uma base familiar. E essa base familiar, né, tem que mostrar a tecnologia mostrando os limites. Né? Você tem que mostrar, aqui existe o nosso limite. Tem uma menina, né, uma menina de 10 anos, que eu vou fazer uma live com ela, né, e eu achei muito interessante, porque ela é muito bombástica, né, ela está quase com 1 milhão de seguidores, e ela tem 10 anos, e a mãe e o pai monitoram tudo. Tudo é muito importante isso, né? Então, por exemplo, quando aconteceu a abordagem com ela, foi o pai que conversou comigo, a mãe, e a gente fez, eles conversaram muito para conhecer, procuraram saber quem eu sou, tudo, justamente para poder fazer isso. Então, as perguntas são direcionadas para a idade. Então, as crianças hoje, por que eu estou falando isso? A gente está fazendo hoje uma graduação, né? Vai ser a primeira graduação de de redes sociais no Brasil. Então, quando você pergunta para uma criança, o que você quer ser? Na minha época era bombeiro, policial, professor, né? Ela assim, hoje é youtuber, é influencer, né? É a Virgínia, né? Que todo mundo quer ser alguém assim, nesse sentido. Então, nesse sentido, você não pode tirar isso totalmente, né? Você tem que deixar a pessoa escolher o que ela quer, mas mostrando o que tem de bom, o que tem de ruim. Nada mudou. É só a abordagem dos pais e a criação, né? Nada mudou. Eu acho que na época que não tinha tecnologia, as crianças tinham outros entretenimentos que poderiam ser para o mal. Então, eu acho que nada mudou. O que muda é a educação. Os pais dessas meninas são fantásticos, tipo assim, né? Educaram, só que a menina já nasceu com esse dom. E se ela bloqueia? Não, você é muito nova, não vai fazer isso. Você poderia criar uma pessoa frustrada em vários sentidos. E ela pode atuar de uma forma muito bela no mundo. Muito bela no mundo, levando informação. Com certeza. Muito bom. Professor Deodato, eu passaria o resto do dia conversando com você, mas estamos finalizando o nosso Papo Suprem. Muito obrigada pela sua presença, obrigado por todas as coração. informações lindas que você nos trouxe. Ah, que bom. Eu acredito que hoje, né, a gente tem que não lutar contra a tecnologia e sim jogar isso a nosso favor, né? Porque lutar não vai ter como, né? Tipo assim, a cada dia que passa vai ter um recurso novo, uma função. Eu, como professor de tecnologia, eu tenho que estudar todo dia, porque todo dia tem uma coisa nova, então isso é bom. Estamos realmente finalizando esse Papo Suprem maravilhoso com esse professor incrível. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube.